e amém. Abra sua Bíblia, ainda de pé, e aí nós vamos nos sentar. Eclesiastes, capítulo 5, vamos abrir. Eclesiastes, capítulo 5, a partir do verso de número 9. Amém? O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidade e indignação. Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém? Você pode sentar. O tema de hoje, dessa noite, é falarmos sobre as impossibilidades do dinheiro. O dinheiro parece ofertar para todos nós tudo que esse mundo oferece de bom. Mas o dinheiro tem suas impossibilidades. No livro de Eclesiastes, o pastor Felipe já deu início, desde o início de janeiro, na nossa ausência. Nós temos estudado esse capítulo, esse livro. Eclesiastes vem da mesma palavra de eclésia. Nós comentamos hoje de manhã. E Eclesiastes é o pregador, que é Salomão. É aquele que está diante da assembleia, e esse é o termo utilizado na Septuaginta, Eclesiastes. O autor do livro foi Salomão. Nós temos aí 3 livros clássicos, eu comentei hoje de manhã, para que nós não esqueçamos disso. É Provérbios, que possivelmente foi na vida dele adulta, na fase madura, né, de maturidade, embora nós possamos ver que não foi tanta maturidade assim, tantas mulheres, tantos desvios, tanta idolatria na vida de Salomão. Mas temos também, talvez, o primeiro livro dele, que foi o livro de Cantares, um livro de romance. A história de um homem e de uma mulher, Salomão e a Sulamita. Essa paixão, esse amor que estava sobre o casal, que alguns tiveram uma certa reserva do livro, porque alguns achavam, como Lutero, que era um livro muito permeado de sensualidade. Mas é um livro que tem uma linguagem espiritual também para mostrar a beleza do casamento de um homem e de uma mulher, apontando para o casamento de Cristo e a sua igreja. E por fim, o livro de Eclesiastes, que possivelmente foi escrito na última fase da sua vida, quando ele faz um olhar retrospectivo. Eu acredito que o pastor Felipe deva ter tocado aqui nessa expressão bastante presente no texto. Debaixo do sol tudo é vaidade, debaixo do céu tudo é vaidade. Lembrem isso, lembrem-se disso. Esse livro traz a perspectiva num olhar humano. Se você olhar do mundo horizontal, no plano horizontal, tudo na perspectiva humana. Traz fadiga, traz tédio, traz cansaço.
Imagina, por exemplo, eu conheci uma tia que já morreu, que ela dizia assim, a gente veio só para crescer, trabalhar, comer e morrer. Eu falei, não. Mas muitas vezes essa é a perspectiva de muitos, né? Esse tédio, esse vazio existencial, esse buraco existencial que existe no coração do homem, que Santo Agostinho vai nos dizer no seu livro que esse buraco só pode ser preenchido por Deus mesmo. É por isso que o texto, capítulo 5 agora, está falando das riquezas, das impossibilidades do dinheiro, e ele terminou no versículo 20 com uma frase muito importante, porque só Deus enche o coração do homem de alegria. Você pode viajar o mundo inteiro, você pode ter todos os tesouros deste mundo, as riquezas, os recursos, mas o vazio está ali instalado. Então vamos falar hoje à noite sobre as impossibilidades do dinheiro. Primeiro ponto, o dinheiro é incapaz de satisfazer. Volta para o versículo 10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Então ele deixa muito claro que o dinheiro, um dia ele acaba. Pode ser que ele não acabe para algumas famílias, para algumas pessoas, mas ele não traz plenitude, satisfação e alegria. Há uma parte que eu transcrevi de um comentarista, ele diz, o dinheiro é uma bênção como servo, mas uma maldição como patrão. Possuir dinheiro é uma bênção, mas ser possuído pelo dinheiro é uma maldição. Usar o dinheiro é uma bênção, mas ser usado pelo dinheiro é um problema. E o problema não é ter dinheiro na conta, mas entronizar o dinheiro no coração. Vamos voltar para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10. Paulo escreve a Timóteo e traz esse texto muito importante, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não diz que o problema é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Nós precisamos do dinheiro, embora ele esteja desaparecendo. Embora o dinheiro em espécie física, monetário, está desaparecendo. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Se você volta para o versículo 6, ele traz uma receita para todos nós. De fato, grande fonte de lucro é o quê? É a piedade com o contentamento. Numa outra carta, Paulo vai nos dizer que tendo que comer, tendo que beber, tendo que vestir, estejais satisfeitos. A segunda lição que aprendemos sobre Eclesiastes, no capítulo 5, sobre as impossibilidades do dinheiro, é que o coração humano só pode ser satisfeito em Deus. Veja o versículo 11, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus próprios olhos? Meus irmãos, desde o século XVII, o homem, a humanidade enfrentou, e é algo positivo, a revolução industrial, a revolução tecnológica, a revolução digital, mas apesar de todos estes recursos, todas essas tecnologias que nos cercam, inclusive o celular, com todos os aplicativos, nós achávamos que íamos viver bem, que íamos ter mais descanso, mais tempo livre. Pelo contrário, essa tecnologia quer nos mostrar que nós estamos reféns, estamos como reféns dessas tecnologias. Veja, a partir desse ano, os celulares são proibidos em sala de aula. Cadê a Rose, coordenadora? A luta e os embates, né? Agora é lei, né? Agora é lei. E são os conflitos. Veja quantas pessoas, e não precisam ser apenas crianças, adolescentes, nós temos adultos. Nós perdemos muito tempo, às vezes, na internet, nas redes sociais. Eu, às vezes, estou com a minha Bíblia, viajo, digo, ai meu Deus, eu vou levar a minha Bíblia. Eu não consigo ler a Bíblia na viagem no celular. Eu levo a Bíblia pesada porque eu quero estudar. Mas muitas vezes nós ficamos ali presos ou distraídos nas redes sociais, quando, na verdade, nós temos um aplicativo tão bom da palavra de Deus.
Essas tecnologias que o homem tem criado, muitas vezes eles mesmos não têm usufruído, e nós estamos enquadrados também nessa situação. E nunca nós estivemos tão insatisfeitos numa geração que goza de tanta tecnologia. Portanto, o dinheiro, ele pode nos proporcionar todo o conforto, toda a comodidade, mas tem nos deixado insatisfeitos. Até o modelo mais novo que saiu, nós já estamos frustrados, porque aquele novo modelo, aliás, os aparelhos, né, já são fabricados para ter um tempo de utilidade, 1 ano. O que foi que quebrou? Eu comprei essa antes, o ano passado, e só fez o quê? 11 meses e 20 dias, secador de cabelo. Pedi socorro ao irmão Romildo para resolver. Eu falei, meu Deus, não fez nem 1 ano que o secador foi comprado. Mas é o que nós chamamos da obsolescência das coisas, dos objetos. Que nós compramos e rapidamente eles perdem a sua vida útil. E muitas vezes mal terminamos de comprar, não é nem de pagar, porque alguns foram parcelados. Nós já estamos insatisfeitos. Porque os recursos desta terra, o que o dinheiro pode nos proporcionar, ele não traz plenitude e satisfação. A terceira lição que aprendemos sobre o dinheiro é que o dinheiro não resolve todos os problemas. O versículo 11 vai nos dizer isso. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? Que mais proveito? O dinheiro não vai resolver. A riqueza pode atrair, meus irmãos, uma multidão de consumidores, uma multidão de aproveitadores. Mas quem ganha mais, começa a gastar mais. E as nossas necessidades vão sendo trocadas por necessidades que o sistema vai criando para nós adquirirmos tais produtos, mas muitas vezes esses produtos novos e essas demandas que a tecnologia usa, né? Vocês já perceberam que a gente está em casa, conversa uma coisa, um dia desse eu estava com um problema na pele, agora na minha pele, a médica falou, até Mazé, nos ajudou muito a mediar, porque tudo de recesso, não tem médico para procurar. E eu falei, meu Deus, me socorra, pedi ajuda à filha dela, pedi ajuda à Mazé, ela providenciou, a médica disse, quando você voltar, você vai fazer uma cirurgia. Eu digo, meu Deus, fazer cirurgia na testa. Né? Era uma queratose seborreica, o nome técnico. E aí a minha esposa disse, vamos colocar, como é que chama? Óleo de rosa mosqueta, que eu vendia na farmácia do meu pai. E colocamos o óleo de rosa mosqueta, sumiu. Até eu fui para o médico não quis aplaudir a rosa mosqueta. Ele disse, mas vai voltar. Eu digo, está amarrado. Já falou que vai voltar. E aí eu disse, acho que a rosa mosqueta, o banho de mar, resolveu tudo. Irmãos, depois eu mostro a foto de como estava a minha testa. Aqui essa região, era caso de cirurgia para fazer. E ela disse, vai levar uns 8 a 10 pontos. Sumiu com rosa mosqueta. Sumiu. E ao chegar... Oi? Estou fazendo a propaganda, né? Mas o que eu quero dizer é isso. Eu estava lá procurando a rosa mosqueta, eu digo, e agora? Qual é a marca que a gente tem que usar? Porque uma pessoa já quis. E eu só falei, fui no Instagram. O Instagram já passou para mim, sem eu procurar, mostrando todos... a rosa mosqueta. Eu falei, você está me ouvindo, hein? Está ouvindo tudo que eu falo, né? Tudo que eu falo. Veja, e é assim, você fala algo, você às vezes até pensa, alguém conversou e as demandas, a tecnologia vai ofertando, saiba mais, compre aqui. Esse é um perigo. E às vezes nós não precisamos comprar. E, querido, só para deixar claro, a rosa mosqueta é baratinho, viu? Tem de R$19 até R$60 e de bom laboratório e resolve. Ontem eu fui cortar o cabelo, o homem falou assim, o Devani falou, mas sumiu, né? Não tem. E ele disse, fala para sua esposa que eu quero esse produto. É rosa mosqueta. É a marca mais antiga. Então, é só para mostrar, mas muitas vezes esse é o grande perigo das tecnologias. De uma geração insaciável, né, que não é saciada por nada que esta terra oferece, e o mundo está ofertando aí, principalmente
nos nossos smartphones, nas nossas mãos, o que os nossos olhos pensam que pode nos dar plenitude e satisfação. Mas o dinheiro não resolve todos os problemas. Veja o versículo de número 15, ele diz: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Versículo 16, também isto é grave e mal, precisamente como veio, assim ele vai. Como foi que você veio para essa terra? Nu. E você vai voltar, apesar de estar bem vestido, o cadáver arrumadinho, mas nada desta terra você vai levar e herdar no reino dos céus. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Para o vento. Veja o 17, nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Então, Salomão começa a mostrar essas limitações que o dinheiro não pode nos proporcionar. O dinheiro não pode nos dar. A quarta lição que aprendemos é que o dinheiro produz insônia. Tem muita gente que não está conseguindo dormir por causa do dinheiro. Às vezes as pessoas pensam, mas ele é tão rico, aquela pessoa é tão rica, ela deve viver bem. Você que pensa, ela está contando os carneirinhos. Uma vez um empresário de loja de carro falou que ele passava a noite contando quantos carros ele precisava vender para pagar boleto no outro mês. Passando os carneirinhos, não, passando os carros, os automóveis, porque os caminhões cegonhas estavam chegando e ele não tinha vendido ainda os carros que estavam na loja. E olha o que Salomão diz, ele fala isso no versículo 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Agora leiam, mas a fartura do rico não deixa dormir. Eu quero lembrar a você nesta noite que você pode até ser pobre, mas você é rico da graça de Deus. Há muita gente rica extremamente pobre. Há muita gente pobre extremamente rica, que tem dormido a cada noite, pelo menos aí 6 a 8 horas, descansando, vivendo em plenitude, vivendo em paz com Deus, como diz o velho hino. O dinheiro, os ricos muitas vezes dormem em camas de marfim, lençóis egípcios e travesseiros de penas de ganso. Mas a insônia lhes visita a noite toda. Eu não sei se você conhece a família do John Rockefeller, dos Estados Unidos. Eu sei que há muitas conspirações, muitas narrativas sobre a família Rockefeller. Eu já li vários livros sobre isso. Mas aos 53 anos de idade, isso há muitos anos atrás, muitas décadas atrás, esse homem era o único bilionário do mundo onde ganhava $1 milhão por semana. No entanto, ele viveu nessa época, ele morreu, acho que ele morreu com 98 anos de idade, Rockefeller. Porém, com 53 anos de idade, com essa crise, ele começou a viver debaixo de uma enfermidade. Era um homem doente que vivia à base de leite com bolachas de água e sal. Eu só lembro da minha avó materna, que ela só comia à noite café com bolacha de água e sal. Diante da enfermidade que ele estava. E ele não conseguia dormir, por causa de todas as tribulações que afligiam a sua alma e de tantas preocupações. E aí houve alguém que incentivou ele a começar a distribuir o seu dinheiro. E quando ele começou a distribuir esse dinheiro, naquela época não tinha o que nós chamamos hoje de holding, né? Nós chamamos hoje de vários conglomerados de empresas. Ele começou a investir em ações sociais, trabalhos sociais, investir na mídia, investir em televisão, investir em comunicação. Ele começou a distribuir o seu dinheiro e a sua saúde mudou radicalmente. E a sua biografia mostra que ele viveu até aos 98 anos de idade. Rockefeller, com todas as conspirações que existem dessa família em relação aos Estados Unidos e ao mundo que nós vivemos, mas vamos também tirar virtudes de alguém que aprendeu a lidar com o dinheiro. A quinta lição está no versículo 13 e 14. O dinheiro é volátil
e não traz segurança. Você deve conhecer pessoas, eu conheci de perto a família do PC, do Paulo César Farias, em Maceió. Seus filhos que estudavam ali em Maceió, no mesmo colégio que eu estudei, e eu lembro como aquela família foi marcada por tantas investidas, e aí deixando de lado, não compete aqui a mim julgar os erros dele, que já faleceu, daquela morte que até hoje ninguém sabe quem matou o PC Farias. Mas eu vi aqueles meninos que perderam repentinamente o pai, repentinamente a mãe, que foi achada morta com vários remédios, e meninos jovens que entraram em depressão. Veja o versículo 13 e 14, o texto nos diz assim: grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam, leiam, para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura. Antes de tirar férias, eu estava estudando, não sei se os irmãos já viram, que o YouTube agora tem colocado aí pelos algoritmos muitos canais, como é que eu diria? Documentários sobre grandes empresas brasileiras, mas trazendo as famílias que começaram. E uma delas, que é a clássica aqui de São Paulo, a Matarazzo. E eu fiquei impressionado de conhecer, eu já conhecia um pouco a história da família Matarazzo, né? Tem produtos hoje que são vendidos da antiga família Matarazzo, que muitos nem conhecem, como a família, após a morte do que plantou aqui a empresa, se perdeu e se diluiu tão grande patrimônio. Veja, por exemplo, no versículo 15 ele diz, como saiu... e se tais riquezas, é o 14, né, que eu falei. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Ele está falando do próprio Roboão. Vocês lembram de Salomão? Ele morreu, Roboão assumiu o reino, e ao invés de ouvir o conselho, né, dos anciãos, ele deu ouvido a quem? Ao conselho dos jovens, para tratar com mais severidade os seus súditos. E nós sabemos a história, o reino de Israel foi dividido e sucumbiu por causa de Roboão. Nos dias de Salomão, o reino estava em glória. O reino estava no seu auge, no seu ápice. Mas com a morte de Salomão, o reino começou a declinar. Na verdade, bem antes de Roboão assumir, Salomão levou a nação inteira à idolatria, e levou a nação inteira a adorar deuses pagãos, e a nação vai se distanciando do Senhor. Portanto, é possível, e você deve conhecer histórias de famílias que plantaram numa visão empreendedora, empresas tremendas, e de repente o filho ou a filha que assumiu a gestão levou a empresa a sucumbir, a falir e a fechar as portas. Eu sou muito saudosista, né? Quem me acompanhou aí nas redes sociais, eu visitei a fábrica de Veracruz, lá da minha cidade. E eu fiz um vídeo, mostrei, né? Coloquei. Para quem conhece, sabe, muita gente da minha terra disse, nossa, nem eu visito a fábrica Veracruz, só tem ruínas, né? E eu passei ali o final da tarde adorando a Deus, fiz uma filmagem, ficou muito boa, não sou nenhum cineasta, mas eu coloquei e fiquei com a saudade, porque eu lembro até hoje, 7 horas da manhã, entrando na escola, e os grandes tecidos da fábrica Veracruz, que eram vendidos para vários estados do Brasil, da minha cidade, era lá que eu ouvia 7 horas da manhã. Para os funcionários entrar. E meio-dia tocava para os funcionários saírem para o almoço. E agora a fábrica, a pastora Vânia conheceu, só ruínas. Um prédio maravilhoso, uma área, um terreno disputadíssimo hoje por imobiliárias e por corretores, e vale muito dinheiro. E eu fiquei triste em pensar, meu Deus, uma empresa dessa, uma fábrica de tecidos como essa que veio a falir. Isso mostra como é perigoso uma nova descendência, um filho ou uma nova gestão de um filho que não sabe administrar na mesma visão que o pai tinha, como essas empresas podem perder. A sexta lição
sobre o dinheiro, das impossibilidades, eu já tinha comentado em linhas gerais, é que o dinheiro não pode ser levado para outra vida. Você não vai levar. Veja o versículo 15 e o 16. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Marque na sua Bíblia, isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai, e que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento. Irmãos, quantas pessoas estão vivendo hoje uma vida de migalhas e elas têm recursos, mas elas não querem gastar. É o seu nonô, na antiga novela, né, de fazer economia com tantas riquezas guardadas e recursos. Eu não estou falando do outro extremo, de levar uma vida para gastar tudo o que nem tem. Mas eu estou falando de você ter essa moderação. Nós conhecemos pessoas na nossa própria família, você deve ter aí na sua família pessoas que poderiam hoje estar viajando, né? Já estão aposentados, aposentadas, poderiam gozar mais, usufruir mais, mas não. Estão preocupados em deixar com seus próprios filhos, que talvez no fechar de olhos levará todos estes recursos em menos de um ano. E é mais ou menos isso que Salomão está nos falando aqui. Você não vai levar para outra vida. E aí nós chegamos ao 7º ponto. O dinheiro leva o seu... deixa eu mostrar um outro versículo aí. Veja, por exemplo, Jó 1:21. Antes de ir para o 7º ponto. Jó 1:21. Essa é uma frase que todo mundo conhece. Também, vamos ver Jó, capítulo 1, versículo 21. Nu saí do ventre de minha mãe e o quê? E nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, 1 Timóteo 6:7 também diz a mesma coisa. 1 Timóteo 6:7, nós acabamos de ler hoje no início do culto, esse capítulo, vários versículos. 1 Timóteo 6:7, vamos dizer juntos? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Não podemos levar. A 7ª lição que aprendemos, e a última desse capítulo, é que o dinheiro leva o seu súdito para um lugar de enfado. Um lugar de enfado. Veja o versículo 17. Ele diz assim: nas trevas comeu em todos os seus dias. Ou seja, a pessoa tem muito dinheiro, ela vive uma vida sem Deus, ela está separada da parte de Deus, ela não tem comunhão com Deus, ela pode, do ponto de vista dos nossos olhos, viver em regalias e nós acharmos que elas estão tão bem, do que nós. Mas o texto nos diz que ela comeu em todos os seus dias, com o quê? Com muito enfado. E às vezes, queridos, aparece uma enfermidade para o rico. Aparece uma perda, aparece um momento de indignação. E aí ele dá a resposta no verso 18: eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Ou seja, viva a vida com coerência, celebre a vida. Agora ele traz a antítese. Leiamos, verso 19. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, veja, isto é dom de Deus. Esse é o grande problema da mentalidade no Brasil. Eu prefiro crer que é inveja de pessoas que são ricas e que batalharam para chegarem a ter aquele patrimônio. E é por isso que alguns querem taxar os ricos, mas não entendem que os ricos trabalham, batalham e preservam ali para manter aquele patrimônio. E mais do que isso, quantas pessoas são empregadas numa empresa? Quantas pessoas são empregadas? Recentemente eu vi 2 jornalistas dando risada, fazendo piada e chacota do dono da empresa, Avan.
Aí eu não respondi nada, mas eu vi lá os comentários. E a pessoa falou: e você que não oferece milhares de empregos, como essa empresa oferta milhares de empregos no Brasil? Fazendo chacota e dando risada de um empresário, de um homem empreendedor, que eles não sabem como ele se privou no início para abrir ali aquela marca Havan ao longo da jornada, e quantas vidas dependem do salário que ganham junto a essas empresas. É muito triste. E quando aparece alguém rico, a pessoa diz: nossa, será que não foi roubo? Será que não foi de forma errada? Essa é a mentalidade. Às vezes é inveja. Às vezes é inveja. Mas o apóstolo Paulo não, mas Salomão vai nos dizer também no verso 19 que é um dom de Deus. Gozar do seu trabalho, comer, beber, receber, tudo isso até dos bens que Deus tem dado a essa pessoa. Entretanto, o verso 20 diz: porque não se lembrará muitos dos dias da sua vida. Muitas vezes esse rico também pode ter todas essas benesses, todos esses benefícios, mas não tem paz, não tem satisfação, não tem plenitude. E assim, Salomão olha de forma desastrosa esse olhar retrospectivo, debaixo do sol, trazendo a própria experiência dele, que foi um homem extremamente rico, dotado de muitas riquezas, de muitos bens, mas agora, dentro de uma perspectiva humana, ele traz o conselho ao jovem leitor que vai ler o seu livro. Nós vamos chegar lá no finalzinho, no capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Se houver algo pior do que o vício que o dinheiro traz, talvez esse algo pior é o vazio que ele deixa. É o vazio, é o buraco existencial que o rico mantém e tem no seu homem interior. E aí eu finalizo com as bênçãos concedidas pelo dinheiro, porque o dinheiro não traz apenas problemas e dores. Ele também traz algumas bênçãos. Vamos ver a primeira bênção. É o fruto do trabalho que precisa ser desfrutado. Veja o versículo 18. Então, do que adianta você trabalhar tanto, juntar tanto e não usufruir quase nada? Veja o verso 18. Vamos ler? Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber. E aqui, por favor, não pegue esse versículo. Lembra, acho que o pastor Felipe falou, tá? Não pegue os versículos isolados de Eclesiastes. Alô? Não pegue. Os livros poéticos são os livros mais perigosos. Sabe quais são os livros poéticos? Vamos lembrar? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São todos poéticos. Se você pegar os livros e pegar versículos isolados, vai dar um perrengue aí. Vai dar diarreia espiritual, vai dar problemas espirituais sérios e vai dar heresia e teologia errada. Então, se você pega versículo isolado, por exemplo, comer e beber. Ah, pastor, eu posso beber todas. Não. Beba um suco de uva, embora ele seja hipercalórico. Beba um suco de uva. Ah, mas a Bíblia diz, o capítulo 9, eu gosto muito do 9, né, quando ele vai falar ali para o texto, vai, homem, come, se alegra com a mulher da tua mocidade. Ele vai falar isso, o texto, deixa eu ver se é o 9 ou se é o 10. Ele diz, deleita, celebra aí a vida com a mulher que Deus te deu na tua mocidade. Porque é bom comer e é bom beber. Ah, então eu vou beber. Não é isso. Então, cuidado com os textos isolados, principalmente dos 9:7. Vamos pegar aqui o 9:7. Lembrei. Eu gosto muito desse versículo. De vez em quando eu mando para o aniversário de alguns irmãos. Eu gosto, né? Tem que ter cuidado, porque se eu digo assim, vai e bebe. Aí vai pegar, o pastor está mandando beber. Versículo 7. Vai, pois, vamos ler. Come com alegria o teu pão. Olha que texto lindo. E bebe gostosamente o teu vinho. Pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras.
Aí o versículo 8 é tremendo, né? Aí você sai da carne, de comer e beber, aí diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Olha a unção aí. Aí vem o 9: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu de debaixo do sol. Porque esta é a porção nesta vida pelo trabalho. Trabalho dignifica o homem. Os Estados Unidos são a terra do trabalho. Tem gente que fala mal dos Estados Unidos, não quer trabalhar aqui pesado, mas chega lá com diploma de odontologia, de engenharia, de nutricionista, vai lavar prato em restaurante. Qual o problema? Só que vai ganhar bem, né? Mas vai trabalhar. Então, o trabalho enobrece, dignifica o homem. Volta para o capítulo 5 e ele traz essa ideia de que o trabalho traz esse desfrutar daquilo que Deus pode nos proporcionar. Isso está no verso 18. E eu acho interessante que ele nos fala aqui sobre a nossa brevidade durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Passa rápido, né, irmãos? Os que já chegaram no ENTA, dos 40 para frente, e dos que estão nos 80 e nos 90. Passa rápido. É muito rápido. Que Deus nos dê a graça de vivermos e celebrarmos a vida que temos em Cristo Jesus. Mas a segunda bênção, né? A segunda bênção é o desfruto do trabalho que é dom de Deus. Veja o verso 19. Porque aquilo que eu falei, que seria uma utopia você trabalhar tanto sem desfrutar do seu trabalho, isso é insensatez. Veja o verso 19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens lhe deu, poder para deles comer e receber a sua porção e, vamos de novo, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Então vamos recapitular. A primeira bênção é o fruto do trabalho pode ser desfrutado. Do que adianta acumular e viver com usura e viver miseravelmente, mesmo tendo recursos para usufruir com prazer. O segundo é que o desfruto do trabalho é um dom de Deus. E o terceira bênção, Deus é a fonte da nossa alegria. Veja o verso 20, ele termina com isso. Eu fico muito encantado com essa última frase do livro, porque não se lembrará muitos dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Deus tem enchido o seu coração de alegria? Você está feliz? O hino diz: se paz, a doce paz me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu serei. Eu sou com Jesus. Amém? Meus queridos, enquanto estamos aqui, quantas pessoas abastadas, ricas, estão enfrentando esse caos, esse buraco existencial. Não somos juízes, não somos julgadores e não temos nenhum preconceito com pessoas ricas e nem entramos nessa dialética de ricos e pobres. Há muito pobre, desculpe a expressão, miserável e arrogante. Mas há muita gente rica, um coração simples, humilde, trabalhador até hoje, mas que tem um buraco existencial que somente Deus pode preencher. Que no meio deste vazio existencial, no meio desta lacuna, Deus possa hoje à noite trazer salvação. Até mesmo de pessoas na sua família que poderiam viver melhor. Viver com mais excelência, com mais qualidade. E não sabem viver, mesmo tendo os recursos. Que Deus possa abrir os seus olhos. Remover o véu de cegueira espiritual de sobre as suas vidas. E trazer entendimento de que em Cristo, não debaixo do sol, mas acima dos céus, nós temos um homem, varão perfeito, que se tornou carne. E Ele é a nossa esperança, e Ele pôde mostrar para nós, com sua vida, com seu ministério,
com aquilo que ele plantou e deixou de legado, que é a sua igreja, que nós podemos viver com excelência, para a glória dele. Fiquemos de pé, vamos orar.